Eu sei que há omissões dos setoristas do Corinthians em prol da renovação e transparência, mas a despeito das suas preferências pessoais, você tem que defender a instituição, independente de ser A, B ou C. Você tem que defender o Corinthians. E parabéns ao Vessone pela postura aguerrida, combativa, que ele teve nos últimos 2 dias, digamos assim, 48 horas de posturas corintianas. Parabéns ao Vessone por isso. E aqui está a matéria do Vessone nessa razão aqui. Corinthians não recebeu do Cuiabá por venda de julho de 2022, certo? Há uma controvérsia em relação ao valor que seria do Walter. No Corinthians estava estipulado do Walter, lembra no balancete de 2023? Não seria do Walter, mas seria de outro jogador. Portanto, o Cuiabá está em débito com o Corinthians. Vamos lá. Cobrado publicamente mais uma vez pelo presidente do Cuiabá, o Corinthians ainda não recebeu um valor de cerca de 370 milhões em relação à transação envolvendo o clube matogrossense e meio atacante Marquinhos. A dívida é referente a uma transferência do jovem revelada no Parque São Jorge, feita há mais de 2 anos. Em julho de 2022, o clube de Mato Grosso vendeu o meio atacante Marquinhos para o Apoel do time por 200 mil euros. Olha como é que são os valores. Desse montante, o Corinthians tinha direito a 60 mil euros. O valor, mais de 2 anos depois, nunca chegou aos cofres corintianos. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Cristiano Dresch confirmou que o Cuiabá nunca repassou o valor. Segundo ele, coincidentemente, a última parcela atrasada foi paga pela Apoel esta semana. Comprovação zero. Eu vou botar o que a imprensa gosta de falar. Sem provas, né? Sem provas, coincidentemente, né? Foi feita a última parcela essa semana. Essa semana, no mês 10. Mês 10, coincidentemente, num mês muito distinto do que ele tinha feito na temporada de julho. Geralmente, mês a mês, né? Geralmente é feito o quê? Mês. E é 200 mil euros só. Foi dividido como? 5, 50 por 1 ano e meio e outro meio. É coincidência, né? Coincidência. Coisas que acontecem com o Cuiabá. Coisas que acontecem com o Cuiabá. Presidente falastrão cai pela língua. Cai pela língua, viu, presidente falastrão? Você deve, na cara de pau, na cara dura. Quando fizeram aqui, essa semana chegou. Essa semana chegou? Comprova aí que chegou essa semana. Comprova aí, pede uma nota ali. Como o Corinthians tem débito referente a Raniel, o valor será abatido do montante a receber. Olha como são as coisas. Olha como são as coisas. O Corinthians fez uma negociação com o Raniel no começo da temporada. Tinha um débito do balanço de 2023. Em momento algum, o Cuiabá se prestou a utilizar esse valor como valor a ser abatido da dívida. Só foi lembrar essa dívida agora, nessa semana. Essa semana é o quê? Hoje? Semana passada? Semana passada, pô. Na data FIFA. Ó, que coisa coincidente, rapaz. Não vou dizer que é mentiroso, né? Não posso dizer que é mentiroso, não tenho a comprovação. Ele que deveria comprovar. O ônus dele de afirmar que foi essa semana seria interessante, né? Mas o curioso é que agora ele envolveu um negócio com outro. Uma coisa não deveria ser... Uma coisa não mistura com a outra. Você deveria pagar logo no início do recebimento, porque o dinheiro não é seu, certo? Mas, eventualmente, né? Essa é a desculpa do presidente do Cuiabá. Não, recebeu essa semana. Agora que vocês estão nos devendo, agora que a gente não paga mesmo. Ou seja, não ia pagar nunca. Usou a desculpa do inadimplemento para exatamente fazer a defesa do Cuiabá. O Cuiabá não paga o misto de Cuiabá, o que influencia diretamente na disputa do campeonato mato-grossense, né? Mas, eventualmente, também não paga o Corinthians. Mas, rapaz, Cuiabá tá um negócio bonito, hein? A resposta do Cristiano foi dada ao questionado sobre uma dívida de 60 mil euros, referente ao goleiro Walter, que aparece no balanço de 23 do Corinthians. Segundo ele, o valor da dívida existe, mas o Corinthians errou a origem no documento. No caso, se refere ao meio atacante Marquinhos.
A situação do Walter é mais uma falta de organização do departamento financeiro e contábil do Corinthians. Nós já fizemos uma notificação ao clube. Essa dívida não é relacionada ao Walter, mas do Marquinhos na atividade, conhecido como Marquinhos. É um jogador que foi do Corinthians, mas passou pelo Sport, veio para o Cuiabá. O Corinthians manteve o percentual econômico desse jogador dentro do Cuiabá, tendo sido vendido em 22 ao Apoel do Chipre por 200 mil euros. Deste montante, 60 mil euros pertencia ao Corinthians. O Apoel pagou as parcelas e, coincidentemente, uma dessas, que estava em atraso, foi paga nesta última semana. Nós recebemos os euros, convertemos em reais e ficamos com dinheiro. Como eu vou pagar 60 mil euros a um clube que me deve 14 milhões de reais? Curioso, rapaz. Ele não pensou em pagar logo a sua dívida com o Corinthians, que era o detentor do atleta antes. Mas agora que tem a dívida, ele disse que vai ficar com o dinheiro. Ah, bonitão, né? Imediatamente nós notificamos o Corinthians do recebimento e vamos abater da dívida. O departamento da contábil do Corinthians precisa corrigir essas demonstrações financeiras com urgência. Isso ele não falou no meio do ano, né? Vale ressaltar que ele teve a oportunidade de esclarecer essas informações no meio do ano. Agora vem com essa desculpinha. Curioso, rapaz. Porque ele ficou 3 meses, mais de 3 meses, caladinho sobre essa dívida. Aí descobriram a dívida. Ele, essa dívida tá errada. Agora vamos ficar com o dinheiro. Então, calote, desde 2022, ele fica caladinho, né? A reportagem do Meu Timão pediu à assessoria de imprensa do Cuiabá uma explicação de por que o valor não foi repassado ao Corinthians durante esses 27 meses. Tá vendo? Por que não antes? Por que não antes? O dinheiro era do Corinthians, por que não antes? A explicação, segundo o mandatário do clube, foi do que a Apoel atrasou o pagamento e que o repasse ao Corinthians seria feito apenas na última parcela. No contrato das 3 parcelas, 22. Como é que essas parcelas aconteceram, hein? O Apoel pagou 50 mil euros à vista, o que pagaria quase tudo, 50 no ano passado, 100 neste ano. Olha como o contrato está bem feito, hein? O contrato previa que a parte do Corinthians seria vinculada à terceira parcela. Nós cobramos o apoio na FIFA, cobramos em 22, eles pagaram, e cobramos também agora neste ano, e eles também pagaram. Mas somente depois que entramos na FIFA. O dinheiro entrou na conta do Cuiabá no dia 9 deste... Rapaz, coincidentemente, rapaz... Que negócio, velho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias atrás, nada mais, nada menos do que as coincidências do futebol, né? Mas, eventualmente, tá aí a explicação daquele débito que a gente tinha colocado ali, continua devendo e agora vai assumir o dinheiro para si. Coisas que só acontecem com o Cuiabá, né? E do misto, será que ele também vai botar na FIFA? Não sei não, né? Mas vamos lá. Só para constar, o Corinthians, várias notícias hoje também se vincularam sobre essa questão do pagamento do Cuiabá, tá? Aqui na Rádio Craque Neto, teriam feito algumas informações no sentido de que eles teriam entrado em acordo, tá? O Macedo não confirma esse acordo estabelecido entre as partes, né? Porque a Rádio Craque Neto está dizendo que estão em dia. Essa informação não foi confirmada por nenhum veículo de informação, mas eu quis trazer aqui apenas a título de curiosidade ou de esclarecimento, ou pelo menos deixar todas as partes cientes de que um veículo de comunicação está afirmando que estão em dia com o Ranieri. Essa informação não é confirmada, inclusive, pelo blog do Macedo, nem por outros canais de comunicação. Fui buscar no Meu Timão, fui buscar no GE, fui buscar em todos os lugares e ninguém confirmou estar em dia. Até porque a assessoria de imprensa do Cuiabá nega pagamentos, mas também a gente tem que lembrar uma coisa. O processo está no Conselho, na Câmara Nacional de Disputas. Na Câmara Nacional de Disputas é como se você tivesse com a ação administrativa, certo? Você entra com um requerimento dizendo que um clube não pagou, não arcou com o contrato, larga o contrato lá e vão discutir como se fosse um processo judicial, mas dentro da esfera administrativa, tá? E vocês podem fazer um acordo. O Corinthians tentou, no primeiro atraso, esse acordo. O presidente do Cuiabá recusou. O Atlético tentou esse acordo. O presidente do Cuiabá recusou. E vai para a esfera administrativa, que pode demorar.